mais, galera colorada, com vocês, Axel Colorado, em mais um vídeo. Peço para vocês, por favor, já darem aquele like para dar uma força para o canal do Axel Colorado. E eu vou deixar o endereço de e-mail aqui no rodapé do vídeo, para aqueles que quiserem me ajudar através de um Pix, eu passo o número do Pix lá, e também algum empresário que queira fazer uma parceria comigo, visando, no futuro, que esse canal aqui vai ser um grande canal de colorados do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil. Tá bom, pessoal? Então tá aqui o endereço do e-mail. Entre em contato comigo e nós estabelecemos um diálogo através deste e-mail. Tá bom, pessoal? Bem, eu quero já na largada pedir pro diretor soltar este vídeo e eu comento depois. Diretor, por favor. Quando tu disser que ele não está no tamanho do Inter, tu tá cometendo um pecado, uma heresia. O Odair é muito do tamanho do Inter. O Odair é muito do tamanho do Inter. O Odair é merecedor do que o Inter dá pra ele, porque o Odair é a cara do Inter, é do tamanho do Inter. Bem, nesse vídeo aí vocês viram, né? Fica bem claro, né? A influência que um cara desses tem. Ele tem mais de 300 mil inscritos já no canal dele, se eu não me engano. Ele é a maior influência colorado, um dos maiores do Brasil de time de futebol. E vejam a barbaridade que ele falou. Por isso que eu tenho muito medo, pessoal. Se o Cudê não ficar, da gente cair na mão do Maionese da vida. Ou o Vaguinha que é o Ramon Dias, cara. Ramon Dias do Vasco. O que esse cara tem Tem nada, o cara já tá uma certa idade, já tá cheio da grana. Nós precisamos achar um treinador que queira ganhar títulos, que tenha uma idade compatível. Não adianta botar a gente mais velha, gente já tá há muitos anos no mercado e não ganhou nada, ou ganhou uma Libertadores lá em 96, não sei o que. Não, nós temos que achar esse treinador. Então eu tenho medo por causa disso. Olha a barbaridade que esse homem acabou de dizer. Olha a barbaridade. Ainda vou achar um outro vídeo que ele fala que ele foi um dos maiores treinadores da história do Internacional. Tá? Nós estamos procurando esse vídeo. E também um isolado que ele fala que o Vitor Cuesta, na época, era um dos maiores zagueiros da história do Internacional. Então, tomem cuidado com esses caras aí que influenciam os colorados. Tá bom, pessoal? E deem uma força pro canal do Axel Colorado, ok? Isso é uma barbaridade que vocês acabaram de ver. O que eu vou dizer? Dizer que o Maionese tem o tamanho do Inter? Bom, então aí já não sei demais. Bom, aí vocês tirem suas próprias conclusões. Tem uma barbaridade dessa. De quem já teve Rubens Minelli, que já teve o Enio Andrade, que já teve o Tite, grandes treinadores, tá? Vocês podem me levar através dos comentários se tiver mais alguém também. Talvez o Daltro Menezes no passado também, que foi um grande treinador. Enfim, até o Antônio Lopes estava numa fase espetacular em 92, quando o Inter ganhou a Copa do Brasil. Agora, o Maionese tem o tamanho do Inter. Coitado do tamanho do Inter. Tá bom, pessoal? Bem, seguindo o baile. O meu amigo, o Fábio, ele me mandou essa mensagem aqui e ele perguntou sobre o que ele acha de medalhões voltar para o Inter. Bem, para mim não ficou claro se seriam jogadores ou, por exemplo, no caso do Alessandro e Abel, que se fala na direção do Melo, vim trabalhar no Internacional. Bem, quanto a jogadores, bom, me cheira muito às vezes a solução mágica, tá? Então depende de vários fatores, tá? Mas deixa eu lembrar quem é que voltou e voltou. O Tinga voltou e levantou uma Libertadores. O Sobis voltou e levantou uma Libertadores, fez gol em final, né, assim como o Tinga. Mas teve alguns casos que eu não me lembro agora, que eu preciso de ajuda nos comentários, que voltaram e não adiantou nada, né? Até queimaram o filme, né? Então eu acho relativo isso. Tá? Eu acho uma coisa assim que tem que se pensar muito bem. Porque a torcida gera uma expectativa muito grande e me cheira a solução mágica, sabe? Eu não gosto da solução mágica. Bom, se tu tá falando da volta do D'Alessandro e do Abel para trabalhar no Inter, também me cheira a solução mágica, tá? Eu acho que não tem como não tem espaço para os dois, tá? Para quê? O que um vai fazer? O que é? O Magrão já não faz nada aí, né? Ficava tomando cafezinho com o pessoal do tal do Casa, o Cras, sei lá, que porcaria é lá. Prospectam jogadores. Olha os jogadores que tem que contratar. Eu vou falar aqui de alguns barcos que estão voltando aí, tá? Não faz nada o Magrão. Então o D'Alessandro, o que o D'Alessandro e o Abel vão fazer? Um é gerente de futebol, o outro é auxiliar diretor de futebol. Cara, tem que cuidar isso aí, viu? Tem que cuidar. Eu, por mim, não passaria duas vezes. Se eu fosse para botar um cara com relevância, né? Com cargo relevante, eu colocaria o D'Alessandro. Colocaria o D'Alessandro. Abel já, muito obrigado, Abel, mas já tá com uma certa idade, né?
Você vê ali, né, que o cara toma bastante vinho ali pelo abdômen dele, né? Então, pra mim, eu repetiria, eu trabalharia com o D'Alessandro, tá? Agora, é complicado. É complicado pela questão de se ter uma expectativa muito grande e a torcida ficar pensando em solução mágica. Isso aí não me agrada, tá? Isso é uma coisa que me preocupa. E na minha opinião, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tendo um vice de futebol forte mesmo, cara com aquilo roxo, que entenda de futebol, não precisa dessas figuras aí no departamento de futebol. Não precisa de magrão, não precisa de nada disso aí. Tá? Essa é a minha opinião, deixando bem claro. Tá? Desse assunto. Bom, também o meu amigo lá, o Alexandre, ele perguntou pra mim o que eu acho do... Por exemplo, o Grêmio parece que teve interesse, eu tenho interesse no Edenilson, né? E tal. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? Já jogou no Inter, ídolo. Deixa eu falar sobre a questão. Em primeiro lugar, que eu acho que o Edenilson não foi ídolo no Inter. O Inter, por falta de lideranças, por absoluta falta de homens, machos, e jogadores de futebol acima da média, acabou guindando o pobre Edenilson a condição de capitão e líder. Olha o tipo de liderança que o Edenilson tem. Zero. Né? Você vê nas entrevistas, na postura dele, né? Então é um jogador, para mim, bom jogador, excelente jogador de futebol, taticamente. Agora, quando você pega um cara meia boca, né, na questão anímica, né, o futebol dele é um futebol bom, mas não é futebol 6, tá, do Denilson, 6, 6,5. Mas quando você quer guindar o cara grande jogador, e a protagonista, e a capitão e líder, e o cara não tem bola para isso, acontece essas coisas. Então, na minha opinião, pode ser um jogador útil pro Grêmio, sim. Se ele vier para ser mais um, dentro do que o Grêmio tem atualmente, que eu não acompanho muito o Grêmio, mas parece que é um jogador útil, sim. Tem bola no pé? Tem bola no pé. A questão dele no Inter, eu repito, foi uma coisa forçada, não tinha ninguém, não tem tu, vai tu mesmo, tá? Então eu acho que é uma coisa que tem que ser muito bem pensada nos times de futebol. E o Alexandre também perguntou sobre se teria algum jogador do Inter na seleção. Bom, o único jogador que eu vejo do Inter na seleção brasileira seria o Alan Patrick, né? E o outro que eu veria porque assim, ó, o Johnny não tem como jogar na seleção, tá? Jogou na seleção americana, já não tem como jogar mais na seleção brasileira. Mas o Johnny é operário, não vamos querer me crucificar, tá, pessoal? Eu tô falando que o Brasil, esse futebol do Brasil aí, de convocação de redes sociais, precisa de um cara com aquilo roxo ali, que saiba pelo menos marcar, né? Futebol brasileiro, a seleção brasileira é uma exclamação. Então Alan Patrick, né? E ponto final, né? E o Johnny, eu pensaria nele na seleção por causa disso. A seleção tem que botar a bola no centro de campo, 0-0, apitou e recomeçar. O Brasil precisa de um recomeço. E vou dizer uma coisa. Eu lembro de 94. O que o Parreira fez foi muito criticado, um futebol que não era vistoso. Porém, o Parreira, quando o Falcão entrou antes e convocou certos jogadores, depois o Parreira veio e deu esse recomeço. O Brasil precisa de um recomeço na seleção brasileira, tá? É isso que eu quero dizer. Não quero falar muito da seleção, porque já fiz um vídeo essa semana falando. Mas essa é a minha opinião. Tá bom, Alexandre? Obrigado aí pelo comentário. E também o Fábio, obrigado pelo comentário dele. Bom, os próximos assuntos, né? Que eu quero falar. O Internacional agora, né? No mês de janeiro, ele vai ter um filme. Eu considero um filme de terror. Tá? É um filme de terror que vai acontecer no Beira-Rio. É A Volta dos Bagres. Tá? Filme de terror. O retorno dos bagres. Esses bagres estão emprestados e eles vão retornar ao Internacional. Tá? Esses bagres vão retornar ao Internacional. Então preparem-se. Aí vai a lista dos bagres. Tá? Filme de terror. Tá? Heitor, lateral direito, estava lá no Mirassol, lá, né? Não conseguiu ser titular do Mirassol. Tá? Paulo Vitor, no lateral esquerdo aí, que demorei para lembrar, tá falando com meu filho, acabei me lembrando, é um cara que, tecnicamente, é um cara que tem muita bola no pé, mas nas costas dele passava um batalhão lá. Horrível na defesa. Tá? Cara, Cadorini, meu velho, vai se reapresentar aí em janeiro. Tá? Matheus Cadorini, se eu não me engano. Cara, tá louco. Tá louco, né, pessoal? Peglow, que espetáculo Peglow, né, cara? Tá aí de volta aí, vai estar de volta aí em janeiro de 2024 aí.
tá? Temos também o Baralhas. Baralhas, meu velho, lembra do Baralhas, né? Baralhas ganha 350 mil reais por mês e o Inter paga metade do salário dele, ele tá no Atlético Goianiense. Quem trouxe foi o William Thomas, o William esse aí. É o nível dele, né? E o Mano parece que pediu também, o condutor de carroça, o carroceiro Mano Menezes pediu o cara, tá? E, meu amigo, para fechar essa lista aqui, né, o David. Cara, o David, ele foi emprestado pro São Paulo. É brincadeira, viu, pessoal? Brincadeira. São esses aí os 6 integrantes do filme de terror O Retorno dos Bagres ao Beira-Rio, tá? Heitor, Paulo Vitor, Baralhas, Cadorini, Peglow e David. Filme de terror total, ó. Só bagre. Bagre gigante ainda, para assustar mais, tá? Eu vou emendar esse assunto aqui do David com o próximo assunto, tá? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Depois de 3 anos sofrendo com essa direção pífia, horrível, ridícula, onde tivemos eliminações para o Globo, para o Vitória, para o Caxias, para o Melgar, para o América Mineiro. Dessas 5 eliminações, só teve uma que foi fora de casa, foi com o time semi-amador do Globo. Vocês sabiam que um dos jogadores que atuou naquela partida lá, trabalhou no posto de gasolina até às 5 da tarde e foi jogar depois? É, meu velho. O peru daquele goleirinho lá, que nem me lembro, Daniel, eu acho, né? Piruzão. O cara foi titular do Inter, aquele pirueiro lá. Nem sei onde tá aquela lata de lixo lá. Tá? Então, dessas 5 eliminações, 4 foram no Beira-Rio. 4 no Beira-Rio. Essa é a direção atual, tá? Então, eu disse que ia emendar o assunto do David com esse próximo assunto aqui. Eu não quero nem saber, pessoal. Eu tive 3 anos de sofrimento com essa direção. Eu não sei, eu sei que o Melo vai estar com o Fernando Carvalho e com o Sonda. Pra mim tá bom. Tá bom, essa companhia aí já tá boa, tá? Isso aí já me basta, tá? Porque assim, eu tenho certeza que essa direção que tá aí é uma lata de lixo. Eu não sei se a próxima vai ser ruim, mas essa que eu tenho aí é uma porcaria, um lixo de direção. Eu mostrei os bagres aí que vão voltar e estavam emprestados, né? Vou falar pra vocês o dinheiro que o Inter jogou no lixo, tá? Multa do Miguel Ángel Ramírez, 10 milhões de reais. Multa do Cacique Medina, 7 milhões de reais. Sabe quanto é que o Inter pagou pelo Baralhas? 5 milhões de reais, pessoal, pelo Baralhas, tá? E o David, 11 milhões por 35% do passe. 11 milhões de reais por 35% de um bagre, de um jogador podre, entendeu? Chamado David, tá? Isso aqui totaliza, pessoal, 33 milhões de reais. Ó, botaram dentro da privada e puxaram a descarga. 33 milhões só nisso aqui, sem contar salários de bagre e 1 milhão de reais por mês pro Wanderson, tá? Sem contar isso, tá? Eu tô falando somente disso aqui. 33 milhões. Cara, o que tu faz com 33 milhões de reais? Dá para contratar tranquilamente um jogador de altíssimo nível com 20 milhões de reais e ainda pagar o salário de 1 milhão de reais durante aí 13 meses, né? Fazendo um cálculo assim a grosso modo, né? Vocês entendem por que não dá para pensar nessa direção ser reeleita? É mais um número terrível que eu trago para vocês. É horrorosa a situação dessa direção e tudo que eles fizeram para destruir o Internacional, tá? 33 milhões jogado na privada, na lata do lixo, por esse tipo de coisa aqui, tá? E vou dizer mais. O caso do David é terrível, porque o Rogério Ceni, né? Grande Rogério Ceni, pediu a contratação do David lá pro São Paulo, né? E o Inter cedeu ele, o empréstimo foi 1 milhão de reais, tá? E agora o Rogério Ceni, que é um grande treinador, tá lá no Bahia, né? Bahia, né? E tá ali que eu acho que vai ter que ser rebaixado, né? E aí o seguinte, meu amigo, parece que ele pediu, né, pra SAF lá, né? O grupo lá que patrocina o Bahia, ele pediu, parece, a contratação do David. Só que tem uma questão. O Internacional, para liberar o David, o grande David, ele pede 1,5 milhão de dólares. Eu fiz o cálculo.
dá mais ou menos 7 milhões e 500 mil reais, mais 1 milhão que ele cobrou pelo empréstimo do São Paulo, dá 8 milhões e meio. Prejuízo, se conseguir, prejuízo na casa aí dos 2 milhões e meio de reais. Se conseguir. Porque esse cara tem 28 anos. Não é um bagre jovem que ainda vai acontecer alguma coisa. E eu vi o tal do Ernest falar que ele esqueceu o futebol. Meu velho, o David é um podre, cara. Ele nunca jogou nada. Jogar no Ceará, no Fortaleza, no Vitória é uma coisa, cara. Você botar uma camisa pesada de um dos 12 maiores do Brasil, cara, a coisa é diferente, cara. Então, olha o nível dos influencers do Internacional, né? É terrível isso aí. Terrível, terrível, terrível. O Vaguinha, que é o treinador do Vasco, né? Ramon Dias para treinar o Internacional. Me apavora esse tipo de coisa, viu? Me traz terror. E aí também vi lá, eu acho que foi no Vaguinha, também que o empresário do Vaguinha está viajando pela Europa, né? Porque deve vir uma proposta pelo Maurício. O Maurício é um jogador comum, cá. O Inter abra o olho. O Inter não vai conseguir, cara, a não ser que o empresário seja um mágico, né? Que faça uma magia para os caras pagarem 10 milhões de euros pela metade do passe de um jogador comum, que é o Maurício. Olha, eu tô para chamar de bagre, mas eu tô me segurando, tá? É jogador comum. Outro é o Vitão. Porque o Vitão, porque não vai ficar. Eu tô lixando com o Vitão, cara. Vitão é um zagueiro comum, bom zagueiro, jovem, bom para ser banco do Inter. Eu já disse que eu quero Bruno Mendes para começar o ano de 2024. Bruno Mendes. É esse o jogador, o primeiro jogador. Depois vem o resto. Bruno Mendes, braçadeira de capitão nele, e depois contrata o Gustavo Scarpa e contrata pontualmente e para ser titular, e depois outros para grupo também, na régua alta, na prateleira alta. O Inter é um dos maiores clubes do mundo. Não podemos ficar na mão desses jogadores, esse bando de bagre vagabundo aí, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pessoal, eu vou pedir para vocês o seguinte, que vocês se inscrevam no canal. Quem assiste os meus vídeos e já não está inscrito, só se inscrever no canal. Não paga nada, pessoal, tá? Peço que vocês que já são inscritos ativem o sininho das notificações, que vocês compartilhem esse vídeo, tá? E vocês que podem indicar o meu canal, indiquem o meu canal. Faltam 18 inscrições para 500. Olha a humildade do canal. O Vaguinha está chegando a 300 mil. Vocês acham que o Vaguinha entende alguma coisa de futebol, pessoal? Eu não sou mais ninguém, não sou melhor que ninguém. Eu já disse que os outros oferecem até pastel de vento, né? Oferecem o circo. Eu não, eu falo a verdade nua e crua e dura. Meu estilo é do Cláudio Quintana Cabral. Um grande abraço, um bom domingo e fiquem com Deus.